E hoje nós começamos uma nova série. Glória a Deus. Como Deus tem falado conosco. Ah, ali está o relógio. Eu não posso perder o relógio, irmãos. Como Deus tem falado conosco nessas séries, né? É tão interessante porque essas séries já foram escolhidas há muito tempo atrás. Desde o ano passado, no final do ano passado, a gente já tinha um nome das séries que ia ser ministrada ao longo dos anos. E tem muitas coisas que se encaixam com o que a gente está vivendo, que não foi escolhido agora, que foi escolhido há vários tempos atrás. Eu lembro quando eu fui ministrar uma palavra e quando o André estava preso, e a palavra se encaixou naquilo que eu estava vivendo, e eu falava, meu Deus, quanto tempo atrás foi escolhida essa série, e não é coincidência, é uma Jesuicidência. Então, essas séries têm tocado o nosso coração, têm transformado a nossa vida, amém? E a nossa nova série é o quê? Quem sabe? Transformação de vida. A nossa série é transformação de vida. Glória a Deus. Quantos aqui querem ter uma vida transformada? Aleluia. Todo mundo, né? E nessa nova série, Deus vai falar muito aos nossos corações. Porque vai ser uma série de transformação de vida mesmo, edificante. Vamos ver de um giro total. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, antes de eu começar, Senhor, a ministrar, Senhor, eu peço, Senhor, eu te convido, Espírito Santo, toma o controle desse culto. Pai, eu me rendo a Ti neste momento. E eu me coloco, Senhor, na dispensação do Senhor. Porque eu mesmo não tenho condições, Senhor, de ministrar a palavra. Porque eu não sou digna de ministrar a Tua palavra. Mas o Senhor olha para a gente com os olhos de amor, com os olhos de misericórdia e nos faz, Senhor, ser capaz. Pai, eu entrego o controle desse culto a Ti, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui. Toca nos nossos corações. Fala conosco essa noite, Espírito Santo. Que eu não venha abrir a minha boca para falar nada de mim. Que cada palavra que seja falada aqui, Pai, seja da parte do Senhor, Pai. Senhor, dá ordem aos Teus anjos aqui. Envia anjos ministradores neste lugar. Envia anjos ministradores nesse altar. Cerca essa igreja com muralhas de fogo. Faça essa igreja invisível aos olhos do inimigo, invisível aos olhos da imigração. Senhor, leva cada pessoa aqui, a mente de cada pessoa aqui, cativa à obediência de Cristo. Senhor, cobre cada família aqui com Teu sangue, Senhor. Cerca cada família aqui com muralhas de fogo. Esconde cada família aqui no esconderijo do Altíssimo, onde o inimigo não vê, onde o inimigo não toca, Senhor. E coloca em nós, Pai, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Calça os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Nos dá o escudo da fé e a espada do Espírito, com o qual podereis apagar todo dardo inflamado do maligno. Senhor, em nome de Jesus, nós proibimos, em nome de Jesus, o diabo de roubar a palavra que vai ser ministrada. Nós proibimos, em nome de Jesus, Pai, qualquer tentativa do inimigo de nos distrair. Em nome do Senhor Jesus, nós proibimos. Nós declaramos, Senhor, que cada pessoa que estiver aqui, Pai, derrama uma unção de quebrantamento. Que a palavra do Senhor possa acessar os nossos corações, Senhor. E trazendo transformação de vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse tema, gente, dessa série, né? Eu estou estudando sobre essa palavra que eu vou ministrar. E é um texto que eu amo muito. E falou muito ao meu coração, porque faz parte da minha vida. Tem muito a ver comigo também. O que você vai ouvir hoje pode mudar a forma de como você enxerga Deus nas suas maiores dores. Você já notou que todos aqueles que receberam uma promessa da parte de Deus entram em um processo de preparação para tomar posse da promessa? Quem já prestou atenção nisso? Todo mundo, todas as pessoas que têm uma promessa da parte de Deus, Deus começa a trabalhar em processos com essas pessoas. E você pode ver, por exemplo, eu vou falar de duas pessoas aqui que não é da Bíblia,
mas que todos conhecem, que eu admiro a história. Silvio Santos. Eu amo a história do Silvio Santos. Deus tinha uma promessa sobre ele. E ele começou vendendo chocolate e caneta na rua, no Rio de Janeiro. Só que até ele se tornar o dono do SBT e um dos melhores apresentadores do nosso país, ele passou por um grande processo. E esse processo foi um processo de transformação de vida. Me encanta a história dele. Outra história também que me encanta, que é na área do esporte, que eu também gosto muito de esporte, é do nosso rei Pelé. Se você, eu amo futebol, tá? Desculpa aí, mas Palmeiras, desculpa. Não queria falar nada não, mas eu amo futebol. E eu fico encantada com a história do Pelé, porque ele sempre quis ser um jogador de futebol. E se você for ver a biografia dele, a família dele não tinha condições financeiras para proporcionar isso para ele. E ele, muitas vezes, trabalhou como engraxate para ajudar a família dele, no sustento mesmo da família. E como foi esse processo dele, do Pelé? Foi um processo longo, mas quem se tornou Pelé? Então, todas as pessoas que têm uma promessa, que têm algo para Deus, que Deus derramou uma palavra, derramou um sonho, elas vão passar por um processo. E quando nós não fugimos desse processo, nós vamos ver o trabalhar de Deus na nossa vida. Então, essa é uma série muito tremenda e eu gostaria que vocês ficassem ligados hoje, porque nós vamos estar falando disso. Da mesma forma que eu citei esses dois exemplos, eu também quero falar de um exemplo bíblico hoje. De uma pessoa que Deus deu um sonho para ela. E que, a partir do momento que Deus deu um sonho para ela, ela começou a entrar num processo, que é a história de José. Como essa história de José traz um impacto no meu coração. Porque é uma história, se você for ver, de muito sofrimento. Mas que você vai ver Deus imprimindo o caráter de Cristo no coração de José a todo tempo. E é uma história tremenda. Eu gostaria que os queridos abrissem a palavra do Senhor em Gênesis 37, por favor. Se quiser colocar aí, é a minha tradução, a Revista Almeida atualizada. Vamos lá. Gênesis 37, versículo 1. Amor, vê se eu trouxe o meu óculos, está na bolsa. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Obrigada. Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhando os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar, de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificadamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso
Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Aleluia, vamos até aqui. Glória a Deus. Então, para quem gosta de anotar, o título dessa mensagem é Do Poço ao Palácio. O propósito que o processo revela. Vou repetir. Do poço ao palácio. O propósito que o processo revela. E eu queria compartilhar com vocês 5 pontos que eu pude extrair desse texto. E o primeiro ponto é: quando encontramos o favor de Deus em nossa vida, isso desperta inveja nos outros. Nós sabemos que Deus favorecia Jacó. Né? Se a gente for estudar ali a história, nós sabemos que Deus favorecia Jacó. Tudo que Jacó fazia era favorecido. E Jacó tinha uma família abençoada, era um homem muito próspero, né? Tinha vários filhos. E Deus tinha uma promessa sobre Jacó. E Jacó tinha um filho chamado José, que ele teve com Raquel. Era um filho muito querido por Jacó. Ele amava muito. Talvez fosse por causa das suas características físicas, talvez fosse por causa das suas características espirituais, porque José era muito sábio, era um jovem de visão. Ou talvez fosse porque José tinha muito temor a Deus. Eu só sei que no texto deixa muito claro a preferência do pai, Jacó, por José. Isso era bem explícito, isso. E, além disso, José tinha sonhos. Deus dava sonhos para José. E isso só agravou a inveja dos irmãos. Porque além dele ser querido pelo pai, e ainda Deus dava sonhos. Eu não sei se... Eu acho que talvez o Will ou tiver alguma outra pessoa que já deu aula aqui vai entender. Eu já tive estágio, né? Eu já atuei em pouco tempo como professora de educação física. Mas você sabe quando você tem um aluno, né, Will, que senta na frente, que se interessa pela aula, que o professor está explicando e ele fica ali muito interessado e faz pergunta e faz a tarefa. Automaticamente é a lei da reciprocidade. O professor vai interagir com ele, e o pessoal lá do fundo implica. Não sei se alguém já viveu essa situação assim. E aí já começa a fazer pergunta. O professor gosta mais daquele aluno ali. Aí começa aquele ambiente na sala de aula, né? Eu tento imaginar José mais ou menos isso, porque o pai gostava muito de José. E os outros irmãos ficava com ciúme. Então, eu escrevendo a mensagem, imaginando, quando eu tive a oportunidade de ministrar algumas aulas de educação física, sempre tinha aqueles que gostavam mais. E a gente interagia mais. Então, eu fiquei pensando nisso. A questão é, sempre que você carregar a presença de Deus, sempre, vai se levantar os tangedores de túnica. Anota isso aí. Sempre que você carregar a presença de Deus, vai se levantar os tangedores de túnica. Gênesis 37, do 32 ao 33. Vou ler para vocês. Gênesis 37, do 32 ao 33. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, e fizeram-na levar a de seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. E ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido? Certamente. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco. Até aí tá bom. A túnica de José, chamada em Gênesis 37, 3, de túnica de várias cores, ou túnica de mangas compridas, em algumas versões, não era apenas uma roupa bonita. Ela tinha um profundo significado espiritual e simbólico, e por isso causou tanto impacto na história de José e na reação de seus irmãos.
Você pode me perguntar, o que é tangedor de túnica? O que é isso, Fernanda? Tangedor de túnica é aquelas pessoas que vê uma túnica bonita. O que é isso, Fernanda? Túnica talar. Túnica. Que túnica é essa? Essa túnica, deixa eu explicar um pouquinho sobre essa túnica. Naquela época, quem tinha uma túnica talar, uma túnica toda colorida, eram pessoas de muita requisição, eram pessoas importantes, porque não é todo mundo que tinha uma roupa colorida, de manga comprida. Então, o pai de José deu uma túnica para ele. Não era qualquer túnica. Digamos aí que era, trazendo aí na linguagem Fernanda de hoje, era uma túnica dali, da marca ali, digamos ali, uma Louis Vuitton, algo assim, era algo top. Essa era a túnica de José, não era qualquer coisa não, era uma coisa ali alinhada, entendeu? Então, essa era a túnica. E o que representava essa túnica? Era só uma roupa? Não. Essa túnica representava o quê? O que Deus tinha para José. Essa túnica representava a identidade de José. E o chamado que José desenvolveria ao longo do tempo. Então não era só uma roupa, era algo espiritual, no mundo espiritual essa túnica. E eu quero te falar um negócio, que Deus tem essa túnica para você, para você. Para cada um de nós, Deus também tem essa túnica. Uma túnica espiritual que Deus preparou para José. Não foi simplesmente o pai de José que fez essa túnica. Isso estava no coração do nosso pai. E Deus tem uma túnica talar para cada um de nós aqui. Não é só sobre roupa, Fernanda. É o que Deus tem para a sua vida. É uma roupa espiritual. É um lugar que Deus quer te levar, Ana. É um lugar de representação do reino. Não é só uma roupa que a Ana vai usar. É uma roupa que Deus está preparando para algo especial para a Ana. Quando a Ana entender que o processo que Deus leva a gente a passar é um processo para tomar posse da promessa. Então, cada situação que a gente viver na nossa vida, cada sofrimento, cada luta, faz parte do processo que Deus tem para trabalhar em nós, para tomarmos posse da promessa que Ele tem para você, Clarita. A promessa que Deus fez há muito tempo para você. Então você está passando por um processo e você não pode desistir. Está difícil? Está difícil. Mas Deus está trabalhando nesse processo para te preparar, para tomar posse da promessa. É só uma preparação. É um teste, é como se fosse um treinamento para você receber a promessa. E se você desistir, você não vai tomar posse da promessa. Se você parar no meio do caminho, você não vai poder acessar a promessa que Deus fez para você. Aleluia, quantos estão me entendendo? Vamos lá, gente, eu gosto que todo mundo participe, porque eu não gosto de me sentir sozinha não. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar ali, porque eu já me empolguei. As meninas da mídia pediu para eu ficar quieta, mas é difícil, irmãos. É difícil. Tem pessoas que podem manchar a túnica, mas não podem roubar o destino profético que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Eu vou falar de novo, anota aí. Tem pessoas que podem manchar a sua túnica, mas não podem roubar o destino profético que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Assim como José, nós também recebemos de Deus uma túnica espiritual, o favor, a graça e a identidade de filhos amados. E isso desperta inveja do inimigo, mas também confirma que o propósito que Deus tem para nós e sobre nós. Queria falar agora sobre o segundo ponto. Quando carregamos a presença de Deus, as provas são uma oportunidade de glorificar a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler agora em Gênesis 39, do 2 ao 7. O Senhor era com José
E veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs-lhe por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Glória a Deus. José foi comprado como escravo. Ele foi comprado como escravo. Mas as suas atitudes e o seu comportamento era de gente nobre. Olha que coisa mais tremenda. José, né? Todo mundo sabe da história. O que aconteceu, que os irmãos jogou ele no poço. Ia passando uma caravana de ismaelita. Os irmãos vendeu. Foi o primeiro caso de tráfico humano na Bíblia. Eu já estudei muito sobre. Então, pegou ele ali daquele poço e vendeu ele para uma caravana de ismaelitas que estava passando como escravo. Só que ele pode até ser vendido como escravo. Pode até ter recebido um rótulo de escravo. Mas o seu comportamento não era de escravo. José tinha um comportamento de nobre. Como Isaías 32 fala, o nobre projeta coisa nobre e na sua nobreza persevera. José tinha uma mentalidade de nobre. Ele podia ter recebido o rótulo de escravo, as pessoas podiam falar que ele era escravo, mas a sua mentalidade era de nobre. Sabe por quê? José, em cada lugar que José passou, ele não pensava que era sobre ele. Ele sempre pensava que era sobre o reino. Está ali na casa de Potifar, o que José podia fazer? Esse cara aqui me comprou como escravo, eu vou fazer o pior serviço que eu puder, eu não vou contribuir com nada. Porque ele podia estar com o coração contaminado. Porque os irmãos, eu não estou falando de gente de fora não, porque os irmãos vendeu ele como escravo. Ele podia estar com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor e falar assim, eu não vou fazer nada de bom aqui na casa do Potifar. Não vou, não. O que José fez? Mentalidade de nobre, mentalidade de realeza. Ele chegou na casa de Potifar, simplesmente, ele transformou a casa de Potifar por causa da sua mentalidade de nobre, por causa da sua mentalidade de reino. Tudo o que ele pôde fazer na casa de Potifar, ele não fazia para Potifar. Ele fazia como se estivesse fazendo para o Senhor. Ele administrou a casa de Potifar da melhor forma que ele pôde fazer. Porque ele entendia que não era sobre Potifar, Liliane. Ele entendia que era sobre glorificar o reino de Deus. Ele entendia que ele podia ter sido vendido como escravo. Mas o que está dentro dele é a presença de Deus. E o que está dentro de nós, se o que está dentro de nós é a presença de Deus, pode até arrancar sua túnica, pode até manchar sua túnica com sangue de bode, mas quem está dentro de você é a presença de Deus. E ninguém pode tirar a presença de Deus de dentro de você, a não ser você mesmo. Então, eles não podiam arrancar a presença de Deus de dentro de José. Não podia. Pegaram a túnica de José, rasgaram a túnica de José, mataram um bode e manchou a túnica, os tangedores de túnica. Manchou a túnica porque achou que manchando a túnica tinha acabado com José. Mas não. Quem carrega a presença de Deus entende que, na verdade, os irmãos que manchou a túnica de José só faz parte do plano de Deus. Os irmãos que manchou a túnica de José está sob o comando de Deus. Quando José olha para os irmãos, José não olha com os olhos de eu vou te pegar.
Quando José olha para os irmãos, não olha com olhos de vingança. Não olha com olhos de ódio, de rancor. Ele olha com os olhos do pai. Não, 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 não. Eles fazem parte do processo. Deus só está usando meus irmãos para cumprir o que Ele tem para mim. Eles são só peças do dominó. E quem tem a mentalidade do reino, não olha para Carol como inimigo. Olha para Carol como peças que Deus está usando para me transformar. Essa mentalidade que a igreja precisa de ter. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta, que a palavra de Deus fala em Efésios, é contra principados, contra a potestade, como dominadores deste mundo. A nossa luta não é contra pessoas, é contra o quê? O reino espiritual. E eu posso falar de uma experiência pessoal minha. Acho que todo mundo que sabe da minha história, talvez eles não, porque são novos. Mas eu passei por um processo familiar muito difícil. Eu fui abusada pelo meu pai há muito, muito tempo. E eu só saí dessa estação quando eu converti e entendi que o ódio que eu sentia pelo meu pai não era sobre ele. Era sobre o mundo espiritual. Enquanto eu não entendi isso, eu fiquei lá no poço. Às vezes você está no momento de poço hoje. Está ali, lá no poço. Você precisa de entender logo o que Deus quer com você e trabalhar ali para você ir para outro estágio. E eu demorei nesse estágio porque eu não conseguia perdoar meu pai. Eu planejava na minha cabeça de matar ele. Sabe aqueles planos de adolescente? Eu vou matar, eu vou fazer isso porque eu odiava ele. Porque na minha cabeça não fazia sentido o que ele fazia comigo. Mas quando eu encontrei Jesus aos 21 anos, e eu tive um entendimento que não era ele, que a minha luta não era contra o meu pai, era contra os dominadores desse mundo, a minha chave virou. E hoje Deus está te dando uma oportunidade de virar uma chave de acesso, que está prendendo a sua vida, uma chave que tem prendido o seu coração e impedido você de tomar a promessa. Se liga nisso, porque José foi um homem que carregava a mentalidade do céu. José foi um homem que tinha a mente do céu. Ele olhava para as situações e ressignificava tudo, para guardar o seu coração e não ficar com ódio no seu coração. Por que a palavra de Deus fala sobre tudo que se deve guardar? Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes. Então, se a gente não guarda o nosso coração é contaminado. Mas José guardou o coração. E ele conseguia olhar para os irmãos e não ter ódio dos irmãos. Bora lá, gente. Oh, glória. Aleluia. Amém? Vamos continuar aqui. Parte 3. Como você reage em meio a uma calúnia e uma difamação? Gênesis 39, 7 a 22. Vamos voltar aqui. Gênesis 39, do 7 ao 22. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou. Ele às minhas mãos. Ele não é maior do que o meu nessa casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como pai, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvido, para que se deitasse com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ela à casa para atender aos negócios, e ninguém de casa achava presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugiu para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos o meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele,
E levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz, gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez teu servo, e então lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere. Onde que ele lançou ele? No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Glória a Deus. Como você reage em meio a uma calúnia e uma difamação? Já pensei que eu vou te responder. Nesse texto que eu acabei de compartilhar com vocês aqui, você viu José abrindo a boca? Você viu José se justificando em meio a uma calúnia? Presta atenção. Vamos fazer que nem minha filha fala assim, mãe, realiza comigo. Realiza comigo. A Nicole também fala assim, realiza comigo. Imagina, José, a Bíblia fala que ele era formoso, ele tinha ali em volta dos 17 anos, 18, que ele era um jovem formoso, bonito, de boa aparência, era inteligente. E aí, digamos que a Potifona ficou de olho em José. Ela ficou, não existe isso na Bíblia, isso aqui é linguagem traduzida da Fernanda de hoje. Ela ficou de olho no José, o cara era bonito. Tudo que ele fazia prosperava, era um homem de Deus, era um homem de caráter, sabia administrar excelentemente. Ela ficou de olho nele, eu quero ele para mim. Só que o que ela não sabia é que, além dele ser bonito, ser um cara íntegro, ter o dom da administração, ele temia a Deus. Ele podia até ficar com ela escondido, mas ele sabia que Jesus estava vendo. Ele sabia que os olhos do Senhor passam em todo lugar. E ele decidiu honrar ao Senhor, porque ele tinha a mentalidade do reino. Então, José não aceitou a proposta mais que indecente. Ele não aceitou, só que ela desistiu. Ela ficou ali, atazanando ele, dia após dia. Às vezes você passa por isso, né? A tentação vem na sua porta, aí o primeiro dia você manda embora, venci. Mas aí a tentação continua. E você tem que fazer como José. Está ali, permanecendo. É difícil às vezes, irmão, porque o diabo vai atuar no seu ponto fraco. Não naquilo que é forte, mas você tem que fazer como José. Rejeitar. Olha que era uma proposta, né, super mega indecente. Talvez a mulher era bonita, não sei, mas ele entendia que ele não podia pecar contra Deus. Mas você não vai ver em nenhum momento desse texto, depois quando você chegar na sua casa, não fique com o que eu estou falando. Pega a sua Bíblia, lê a história de José. Lê toda a história de José. Você não vê em nenhum momento ali José se justificando. Você não vê em nenhum momento ali José reclamando, tirando satisfação. Mas você vê uma coisa que eu aprendi com José. Anota aí. Presta atenção no que eu vou falar. Você não vê José reclamando, se justificando, nada. Mas você vê José fazendo uma coisa. Me pergunte o que é. Você vai ver José fazendo um BO, um boletim de ocorrência aqui. Eu aprendi isso hoje. José fez um boletim de ocorrência. Mas como? Não tem nada. Boca fechada e oração. Boletim de ocorrência. Anota aí. Esse é o BO. Quando você tiver com uma calúnia, uma difamação, faz um BO. O que é? Vocês nunca vão esquecer. Boca fechada e oração. É o BO, o boletim de ocorrência. Se liga nisso aí, vocês gostou, né? Então, esse aí foi o BO que José fez. Boletim de ocorrência. Boca fechada e oração. Sabe por quê? Tenho experiência de prática. Todas as vezes que eu tentei provar que eu estava certa, Deus não agiu. Porque eu ia na minha força provar. Mas quando eu fechei a minha boca e coloquei o joelho no chão, Deus começou a trabalhar. Deixa falar. Fala. Vai falando. Mas você tem a mentalidade do reino. Você não vai perder tempo
com isso. Não vai perder, como diz, picuinha. O Felipe só fica me lembrando da minha primeira pregação que eu tive aqui, que eu falava sobre picuinha. Toda vez que ele me vê, ele fica falando dessa pregação, irmãos. É engraçado. Então, nós precisamos de aprender como José, fazer um BO, um boletim de ocorrência, amém? Isso aí é segredo, hein, gente? Vocês pegou isso aí fresquinho, hein? Glória a Deus. Em cada etapa que José passou, ele não perdia a oportunidade de glorificar a Deus, sendo um representante de Deus na terra. Quantos aqui já se sentiram esquecidos? Ou é só eu? José também se sentiu esquecido no cárcere, preso injustamente, acusado de algo que ele não fez. Não perca seu tempo se justificando. Os frutos falarão por você. Quando mais energia e mais atenção você gastar se justificando, mais tempo você vai ficar longe, mais tempo você vai ficar no cárcere. O cárcere é o lugar de tratamento de Deus conosco. Ali Deus trata conosco a nossa justiça própria, o nosso orgulho, o nosso ego. Quanto mais rápido aprendemos, os frutos vão falar por nós mesmos. Enquanto o homem esquecia José no cárcere, Deus lembrava dele no trono. Aleluia! Anota essa frase. Enquanto o homem esquecia José no cárcere, Deus lembrava dele no trono. Quero falar um pouquinho sobre cárcere. Cárcere pode ser várias coisas que Deus trabalha na nossa vida. Cárcere, prisão. E foram, se eu não me engano, foram 2 anos que José ficou em cárcere. E talvez você está vivendo uma situação que você acha assim, ó, Deus me esqueceu. Eu já senti isso várias vezes. Que eu senti que Deus tinha esquecido de mim. Mas não. Deus não se esqueceu de você. Deus está trabalhando em você dentro do cárcere. Sabe por quê? Dentro do cárcere é quando Deus trabalha o quê? Sua justiça própria. Dentro do cárcere, Deus trabalha o seu ego. Dentro do cárcere, Deus trabalha o seu orgulho, a sua soberba. Dentro do cárcere, Deus trabalha algumas coisas que precisam ser transformadas na sua vida para você se tomar posse da promessa. Eu lembro, irmãos, algumas pessoas aqui vão lembrar disso. A Mel vai lembrar, a Graciele vai lembrar, a Lanuse, mas a Carla, a Rafa também. De quando eu estava doente, eu estava de cama. E eu fiquei 2 anos só de cama mesmo. E eu tinha uma dificuldade que Deus trabalhou comigo, aqui nos Estados Unidos. Eu amo ajudar as pessoas, é algo que eu amo fazer. Mas eu vou confessar um pecado. Agora não tenho mais. Eu tinha dificuldade de pedir ajuda. Sabe por quê? Deus falou comigo, orgulhosa. Amava ajudar, precisar de mim, estou aí, mas eu era orgulhosa, porque eu tinha dificuldade de receber ajuda. Gente, eu fiquei 7 anos aqui recebendo ajuda. Eu não tinha dinheiro para comprar um remédio, gente. A Graciela e o André compravam os remédios e deixavam para mim. Outras pessoas iam e enviavam oferta para mim. E Deus trabalhou o meu orgulho. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não queria admitir isso, que eu era orgulhosa. Deus me levou para o cárcere. Só que tá vendo que o meu cárcere foi diferente? Cada um Deus trabalha de um jeito. Só que eu não queria admitir que eu tinha orgulho. Então Deus vai usar um cárcere para você do jeito que você precisa. No meu caso foi a doença. Deus trabalhou comigo enquanto eu estava doente. Porque, mas eu tinha dificuldade. Fulano, você pode me levar no hospital? Ai, meu Deus. Ainda mais quando o fulano falava assim, ó. Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu morria de vergonha. Minha cara não sabia onde enfiava, assim. Nossa, tanta vergonha, porque eu sentia que eu estava incomodando. Mas Deus trabalhou isso comigo. Então, Deus vai gerar uma situação, um cárcere, para trabalhar aquilo que você acha que está bem. Porque eu achava que eu estava bem. E Deus vai usar uma situação, um cárcere, para trabalhar isso em você. E eu pensando na história de José, olha, José era o mais amado do pai. Tinha boas características. Sabe o que eu pensei? José era mimado. Eu, na minha teoria. Porque o pai fazia tudo para ele. Tudo. Ele era muito bom. E aí, capaz que Deus levou ele para o cárcere para trabalhar algo interior dentro dele. Porque senão ele não teria como ser o governador do Egito.
tipo assim, um cargo altíssimo. É só ele que era abaixo de Faraó. Então, tem coisas dentro de nós que nem nós mesmos sabemos que a gente precisa ser trabalhado. E é quando a gente é exposto na prova que o que está dentro de nós vem à tona. Sabe? E eu, nesse período de doença, eu queria muito me justificar. Eu queria muito provar que eu estava certa. Mas no dia que eu entendi, a chave virou. E não tinha como virar, mas virou. Então, talvez, você está passando por um cárcere hoje, como José. Pede para o Espírito Santo. Revela para mim o que o Senhor quer trabalhar no meu coração. Me revela logo, porque eu quero sair desse lugar logo. E enquanto eu não entender, eu não vou sair. Então, peça a revelação de Deus para você entender esse processo logo. Para você sair desse cárcere, amém? Glória a Deus? Vamos lá, gente. Glória a Deus. Quarto ponto. Quando não fugimos do processo, nos tornamos habilitados para tomar posse da promessa. Repete comigo. Quando não fugimos do processo, nos tornamos habilitados para tomar posse da promessa. Gênesis 41, do 39 ao 41. Vou compartilhar aqui com vocês. Depois disso, Faraó, a José, visto que Deus fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono. E eu serei o maior do que tu. Disse mais Faraó, José, vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. E fê-los vestir as roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Aleluia! Deus usa as nossas maiores humilhações para imprimir o caráter dele em nós e nos preparar para a promessa. Talvez você pense assim, José chegou lá de paraquedas. Não. José não chegou lá de paraquedas. Ele aceitou ser moldado por Deus. José aceitou ser moldado por Deus. E muitas vezes nós estamos fugindo do processo de ser moldados por Deus. Muitas vezes. Porque dói. Eu não vou mentir para vocês. O processo é doloroso. Mas ele vai imprimir o caráter de Cristo em nós, Daniel. Esse processo vai nos ajudar a imprimir o caráter de Cristo em nós. E muitas vezes vai desconstruir coisas que já está construída em nós. E que vai sendo desconstruída para imprimir o que ele tem em nossa vida. E isso muitas vezes, Lanuse, dói. Vai mexer com o nosso ego, vai mexer com as nossas crenças, vai mexer com tudo que a gente acredita. Mas só que isso é necessário para a gente tomar posse da promessa. Você viu, ao longo dessa história que eu estou aqui resumindo, quantas dificuldades José passou? Glória a Deus! Vocês estão comigo? Não, só para ter certeza. Quantas dificuldades que José passou? Em cada fase, Sidney, Deus estava com José. Deus não poupou José de passar por esse processo, porque Deus estava preparando José para tomar posse do lugar de autoridade que Deus tinha estabelecido para José. Então, esse processo que você está passando, Jéssica, faz parte do propósito de Deus. Para te equipar, para te preparar, para tomar posse da promessa que Deus tem para você. Eu sei que tem hora que dá vontade de fugir. Eu sei que tem hora que dá vontade de chutar o pé no balde. Ou pegar o balde inteiro e jogar fora. Mas não fuja do processo, porque esse processo vai te habilitar para receber a promessa. Repete comigo, o processo me habilita para tomar posse da promessa. Não, fala como quem comeu hoje. O processo me habilita para tomar posse da promessa. Glória a Deus. Se você quer tomar posse da promessa, não fuja do processo de Deus. Porque quem foge do processo de Deus não toma posse da promessa. A gente viu isso na história de Jonas também. Então não fuja do processo, glória a Deus.
Vamos continuar aqui, irmãos. O processo que humilha é o mesmo que prepara para tomar posse da promessa. Quando o caráter está pronto, o cativeiro se torna o corredor que leva ao trono. Anote isso aí. Quando o nosso caráter está pronto, o cativeiro se torna o corredor que leva ao trono. Glória a Deus. Ponto número 5. José reconhece o propósito de Deus em sua trajetória. Gênesis 45. Vamos ler aqui, porque eu preciso de ler isso aqui. Gênesis 45, do 1 ao 15. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios os ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E meus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Glória a Deus! José percebe que os seus irmãos fizeram tudo que seus irmãos fizeram. A inveja, ter vendido ele como escravo, tudo isso, José percebe que fazia parte do plano de Deus. José olha para os seus irmãos. Você consegue imaginar essa cena? Os seus irmãos te vendem como escravo. Fala para o seu pai que uma fera te matou e você foi morto. Vende, você imagina isso? Seus irmãos, não estou falando de gente de fora não. Eu estou falando dos seus irmãos, da sua família, sangue do seu sangue, te vende como escravo, mente para o seu pai, e você passa longos anos da sua vida sofrendo. E quando ele olha para os irmãos, e ele tem a oportunidade de vingar, de falar assim: ah, agora eu estou por cima. Olha o coração desse homem, gente. Uma mentalidade do reino, um coração quebrantado e contrito. Qual que é a vingança de José? José olha para os seus irmãos e fala assim: não fica triste não. Isso aí foi Deus que preparou para eu vir na frente e preparar a terra. Isso aí foi mão de Deus. Olha isso, irmãos. Que coração é esse? Deus falou tanto comigo hoje. Falou assim: o que é isso? Que coração que nós estamos tendo. José tinha a oportunidade de matar os irmãos, sabia? Que ele podia, porque ele era governador do Egito. Mas José olha para os irmãos e fala assim: não, tudo o que aconteceu fez parte do propósito de Deus. Então José aprendeu que o perdão é a chave que libera o acesso de Deus. O perdão nos faz ser representantes do reino de Deus aqui na terra. Porque se você tiver com o coração ali contaminado, a palavra de Deus fala que nem as suas orações chegam ao céu. Gente, como eu aprendi nessa história de José hoje. Hoje, essa semana toda, aprofundando nessa história, eu já estudei muito sobre o assunto. Mas essa semana eu tive o tempo de aprofundar e aplicar em mim, na minha vida. Como nós estamos errados em várias situações. Como eu falei para vocês, foi tão difícil de perdoar meu pai. Mas, quando eu
perdoei, a chave virou. E hoje eu vejo que tem muitas bênçãos prendidas no mundo espiritual, porque você não consegue perdoar. Tem chaves esperando ser viradas, que não foi virada porque você ainda não conseguiu liberar o seu coração. Sabe o que o inimigo quer, irmãos? Eu vou falar o que o inimigo quer. O inimigo quer que o seu coração esteja contaminado. O inimigo quer que o seu coração esteja cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala. Isso é um momento para um outro estudo, mas que é muito extenso. Mas existem demônios. Se você quiser a referência, pode me procurar depois do culto. Que se chamam verdugos. Você vai ver isso na parábola do credor incompassivo. Que quando você não perdoa, ele se alimenta da falta de perdão. Então, José entendeu isso. Quando a gente não perdoa, nós autorizamos demônios para atuar na nossa vida. Tipo assim, vem, pode vir. Nós estamos, não, você não quer isso. Hoje é noite de dar um basta para esses demônios. Hoje é noite de fechar o acesso para esses demônios. Hoje é noite de cortar a ligação para esses demônios não agir mais na sua vida. Sabe por quê? Porque nós temos que ter a mente de Cristo, assim como José teve. Mente do reino. Mente do reino. Mente de quem é que é nobre. Mente do reino. Coração guardado. E promessa conquistada. Mente do reino, coração guardado, promessa conquistada. Mente do reino, coração guardado, promessa conquistada. Não esqueça disso. Mente do reino, coração guardado, promessa conquistada. Nós temos que aprender hoje com José. Que lição, gente. Que história incrível. Que história é essa? É tempo de quê, irmãos? É tempo de baixar as armas. Parou. É tempo de deixar as armas no chão e rasgar o nosso coração. É tempo de deixar todas as pedras que estão na nossa mão e deixar as pedras no chão e rasgar o nosso coração. É tempo disso, assim como José. José tinha, se você for ver, José tinha todos os argumentos. Ele tinha toda a razão de querer vingar dos seus irmãos. Ele tinha, vai estudar sobre José. Mas não, José decidiu ser um representante do reino de Deus. José decidiu refletir a imagem e o caráter de Cristo. Assim como nós hoje vamos decidir refletir a imagem e o caráter de Cristo. José podia ter pegado todas as armas que o Egito poderia fornecer para ele. Afinal de contas, ele era o governador. José deixou todas as armas. E qual foi a arma que José usou com os irmãos? A arma do perdão. A arma do amor. A arma da compaixão. A arma da misericórdia. Essas foram as armas de José. Perdão, amor e compaixão. E Deus hoje está tocando no seu coração. Corta o acesso do inimigo. Vira a chave. Corta o acesso do inimigo. Vira a chave. Desliga. Desautoriza o inimigo de agir na sua vida. Desautoriza agora. Cancela isso hoje. Porque Deus quer te levar para um outro nível. Assim como Ele fez com José. Um nível de autoridade. Para a gente acessar esse nível de promessa, temos que aprender com José. Glória a Deus.